Esse tema é um tema muito forte que mexeu muito com o meu coração. Desde quando o Balão me chamou para ministrar a palavra, eu falei: Senhor, o que será que eu vou falar naquela noite? O que será que o Senhor quer que eu fale? E Deus veio tratando comigo, sabe? Mas eu ainda eu não sabia o tema do culto. E Deus, Ele tratava comigo sobre alegria. Sobre alegria, sobre alegria. E tudo era alegria, alegria. Eu falei: nossa, que legal. E quando eu fiquei sabendo do tema, eu pensei: caramba, esse tema é forte, né? E tem a ver com alegria. Amém? Eu vou ler para vocês o significado da palavra abalado. Abalado é quem perde a firmeza ou está pouco firme. Quem está perturbado ou afetado, enfraquecido, debilitado. Abalado é uma palavra triste, né? Bem forte. E eu trouxe essa palavra para minha vida, abalado. Em que momento será que eu estive abalado? Aí eu comecei a pensar na minha história. Sabe, desde quando eu nem era nascida ainda. E nem todo mundo sabe a minha história, não detalhadamente. Nem eu sei direito, porque eu era muito pequena e eu ainda sou criança. Mas eu sei que a minha mãe, ela tinha 16 anos e a minha idade, que eu tenho hoje. E ela conheceu meu pai, que foi o primeiro homem da vida dela. E quando ela descobriu que estava grávida de mim, ela já estava de 6 meses, porque desde criança eu dei trabalho. Eu fui gerada na costela da minha mãe. E ela descobriu e foi contar para o meu pai. E meu pai não aceitou, era daqueles que queria só pegar as novinhas e já era. E aí ele ajudou ainda ela até os meus 4 meses de idade. E depois disso tiveram uma briga e nunca mais. Meu pai sumiu. Eu sei quem é, mas eu não convivo. E aí eu fui crescendo no meio de um lar de destruição. A minha mãe, ela se envolveu com o tráfico. E ela usava droga, muita droga. E a casa da minha mãe era muito movimentada. Vivia cheio de irmão. E a minha casa era pequena, só tinha 2 cômodos, era só eu e minha mãe. Só que ela sempre falava para os caras que eles podiam fazer o que eles quisessem na casa, mas não era para eles entrar no quarto porque eu estava lá. E desde aí eu vejo a mão do Senhor. Porque a minha mãe era muito nova, quando ela tinha 17 anos eu nasci. Porque ela engravidou com 16 e me teve com 17. E o tempo foi passando. Ao vivo, gente, acontece. E o tempo foi passando e a gente foi embora para Minas porque ela conheceu um homem e ele era preso e ele estava preso em Minas. E a gente foi para lá. E esse homem se achava o meu pai. Quando eu era pequena eu chamava ele de pai. Hoje em dia eu não tenho coragem de chamar ninguém além de Deus. E a gente foi para Minas. A gente passou fome, a gente morou de favor, a gente passou muita dificuldade. Eu cheguei a comer fubá com água e sal para ir embora do Senhor. E, sabe, eu tive tudo para ser a pior pessoa do mundo, para ser a menina mais revoltada do mundo, para, como é que eu posso dizer? Para destruir a minha vida achando que estava feliz. Eu tinha tudo para nessa noite eu estar numa balada, usando droga com um amigo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui. Mas para a honra e a glória do meu Deus, Ele me guardou desde o ventre da minha mãe. E eu estou aqui. E eu estou muito feliz por estar aqui. E o que eu acho interessante nisso tudo é que depois que eu vim para São Paulo, minha mãe já era envolvida, mas ela se envolveu mais ainda com o candomblé. E eles sempre falavam que eu nasci coroada à mesa branca. Só que desde lá,
Deus sempre falou que eu nasci para ser filha dele. Então foi essa guerra constante. E teve uma vez que a minha mãe deu brecha e um espírito mirim se apoderou do meu corpo. E por uma semana eu não fazia nada além de só ficar acordada, rodar 2 ioiôs e fazendo um barulho com a boca. E a minha mãe me chamava e eu estava nesse transe terrível. E aí a minha mãe falou assim: Deus, se você salvar minha filha, eu prometo te servir eternamente. Prometo te honrar. Eu prometo criar ela nos teus caminhos. E isso não aconteceu. A minha mãe, ela não cumpriu com a promessa. Porque ela pediu para uma amiga que mexia com essas coisas e ela foi e ela falou: olha, eu posso salvar sua filha, só que eu vou morrer. E minha mãe falou: tá bom. Não queria nem ligar para a menina, tadinha, ela ia morrer por causa de mim. E aí ela foi e jogou um pano em cima de mim. Quando ela tirou, eu caí e ela caiu. Aí minha mãe correu para me socorrer e deixou a menina lá. E aí na hora que eu levantei, eu falei: mãe, eu quero comida. Normal hoje, né? Mãe, quero comida. Agora eu falo toda hora, ela até já cansou de ouvir isso. E quando passou-se 2 ou 3 semanas, essa menina morreu num tiroteio para salvar a minha vida. Eu sou muito grata a ela, porque mesmo na ignorância dela, ela foi usada para me salvar. E aí, minha mãe não cumpriu com essa promessa que ela tinha feito para Deus. E aí ela foi, a gente estava em casa, e chegou uma amiga dela doida lá, que mexia com essas porcarias também. Aí ela foi e viu o meu padrasto. Ele estava de saidinha. Aí ela olhou ele descendo da escada e ele estava com a namorada dele, né? Minha mãe falou assim: eu quero esse homem para mim. Amor à primeira vista. E aí eles ficaram juntos, ele com a namorada do lado. E aí ele mandou a namorada dele embora e ficou com a minha mãe. Aí ele voltou para a cadeia, né? E aí a gente foi e ficou um tempo ainda na nossa antiga casa do Valo Velho. E aí ele vivia mandando mensagem para minha mãe, sabe? Carta, essas coisas. E ele falava que queria que ela viesse morar para cá, na casa da minha avó, onde a gente mora hoje. E a gente veio. E antes de vir para cá, eu já ia para a igreja, porque eu vinha para cá todo final de semana, então minha avó me levava. E aí eu dou graças a Deus porque eu sempre fui para a casa do Senhor por amor. Eu nunca precisei passar por nada. Por nada, por nenhuma dificuldade para querer a Jesus. Eu sempre quis do fundo da minha alma. Eu sempre ansiei esse Deus. E quando eu já estava 2 meses na igreja, eu já tinha sido apresentada, eu entrei no grupo de coreografia. E eu sempre orava: Deus, liberta minha mãe, Deus, liberta minha mãe. E eu tinha 8 anos na época. E aí minha mãe começou a ir para a igreja, mas só de vez em quando. Ia e deixava o pino de cocaína e o cigarro na janela da igreja. Aí quando ela saía, ela acendia o cigarro e já saía fumando. E ela achava que a minha avó não sabia. Mas a minha avó sempre soube. E minha avó sempre intercedeu pela vida dela. E aí, com o passar do tempo, a minha mãe se batizou. Falei: ufa, glória a Deus. Agora só falta o restante da família inteira. Aí ela foi, se desviou, aí minha mãe ia e vinha nessa maré. E eu sempre firme, eu nunca saí da presença de Deus. Porque isso nunca me abalou. Eu podia ser a pessoa mais errada desse mundo. Eu podia estar lá fora hoje. Mas apesar com essa falta de pai, com esse lar que eu cresci totalmente destruído, com o meio de amigos que a minha mãe tinha, eu não precisei de nada disso. Porque o Senhor, Ele sempre foi a minha força. E eu agradeço a Ele por isso. Amém? Eu tinha 8 pontos para debater aqui, mas eu vou fazer até onde der.
E o primeiro ponto é confiar no Senhor. Em Salmo 125, não precisem abrir, do 1 ao 2, diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Esse primeiro ponto é um ponto muito incrível. Confiar no Senhor. É só para quem é louco, para quem não bate bem das ideias. E a palavra de Deus fala que eles serão como um monte de Sião. Monte é uma coisa firme. É uma coisa firme. Então que você possa se tornar um monte essa noite. E você possa ser firme na presença de Deus. E que você possa confiar nele de todo o seu coração. Ah, mas confiar como? Confiar se ele falar assim: tá aí, sai da sua casa agora e vai pro meio da rua. Isso sendo 3 horas da manhã, você sozinha. Você ir. Porque você sabe que quando você chegar lá, o Senhor vai fazer algo na tua vida. Essa é a confiança que Deus quer de nós. A confiança que Deus quer de nós é nós sairmos da nossa casa 10 para as 4 da manhã, um bando de louco tá aqui e às 6 horas subir e voltar correndo para os seus afazeres. É isso que Deus quer da gente. E graças a Deus nessas madrugadas eu tenho encontrado um bando de louco aqui. Não corintianos, mas louco por Jesus também. O segundo ponto é ouvir e praticar a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 7, 24. Peraí, vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Quando você ouve a palavra de Deus e a pratica, Deus ele te fortalece no seu íntimo. Sabe, do jeito que ele trata com você, você fica forte. A alegria que ele derrama na sua vida, ela é a sua força. Mas quando você ouve e não a pratica, só escuta, sabe? Aquele culto que você vem pra cá e tá boiando. Esse culto que você perdeu vai ser uma fraqueza sua. Porque você não deu ouvido à palavra do Senhor. E o Senhor, ele espera que a gente ouça a voz dele. E que nós pratiquemos a palavra dele com fervor e com vontade. Não só fazer por fazer, mas fazer porque o meu coração anseia o Senhor. Então eu vou fazer porque o Senhor quer que eu faça. Não porque as pessoas estão me pedindo. Amém? Ponto 3. Temer a Deus é um dos passos para não sermos abalados. Vamos ver o que diz Salmos 112, versículo 6. Porque nunca será abalado o justo. O justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. E mais uma vez o primeiro ponto é citado. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E temer a Ele. Temer a Ele de uma forma não, eu tenho medo de Deus porque Deus Ele é grande, Ele vai me matar com assopro. Não, não é isso. O que Deus quer de você é aquele temor, aquele respeito. Sabe aquele respeito que você tem pelo seu pai? Se você tiver, é claro. Então é isso que Deus quer de você. Ele quer que você respeite-o com amor. Porque quando Ele fala, não, Tiago, aí você vai, não, Senhor, amém, eu não vou. Mas aí não vai adiantar você querer bater o pé e falar, não, Deus, eu vou porque eu quero. E nada vai acontecer. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Então tema ao Senhor. Saia daqui com a convicção que você tem que temer a Ele. Mas temer a Ele com aquele amor de pai. Amém? E o quarto ponto
é ter fé e demonstrá-la. Lá em Romanos 3:28 diz que o homem é justificado pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Nossa, o que quer dizer o homem ser justificado pela fé? O que quer dizer isso? Você já se perguntou o que quer dizer isso? Já parou para pensar? Nossa, justificado pela fé, mas como assim? É aquele momento em que você escuta algo que machucou o seu coração e machucou o coração de Deus, mas você fala: Pai, eu vou me calar porque eu tenho fé que a sua justiça vai ser feita. Você está sendo justificado pela fé, porque você está se calando, e é o Senhor que vai te justificar. Quando você se cala, sabe, você está meio triste, angustiado, meio abalado, mas é só pensar: não vou ligar para isso não, vou ficar quietinho aqui porque o Senhor vai fazer. Vou ficar quietinho aqui porque eu tenho que confiar no Senhor. Amém? O 5º ponto: esperar com paciência e ânimo. Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha que engraçado. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quantas vezes aparece espera no Senhor aqui? Quantas? E por que mesmo a palavra do Senhor dizendo, a gente espera de um amigo? A gente espera de alguém? Por que será que a gente está sempre esperando do pastor ou do nosso líder? Por que será que a gente está sempre esperando por alguém que não é a pessoa certa? Nós devemos esperar no Senhor. No Senhor. E esperar com paciência e ânimo. Ânimo, animado ainda. Senhor, vai demorar, mas eu estou aqui. Estou feliz, estou alegre, estou contente. Vou sorrir, porque eu sei que o Senhor é fiel e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? E um assunto muito polêmico entre os jovens é sobre namoro, né? Porque ninguém quer esperar. Eu falo por mim antes. Eu não queria esperar. Tinha uma coisa dentro de mim que falava: você tem que namorar, você tem que namorar, você tem que namorar. E eu tinha 14 anos. E eu ficava: ai Deus, por favor. Ai Deus, eu quero namorar, Deus. Ai Deus, a pessoa tinha 14 anos. E com essa pressa toda. E sempre as pregações, Eclesiastes 3, há um tempo determinado, há um tempo determinado. E eu: não, Deus, não quero esperar esse tempo não. Tá bom. Chegou um menino novo na minha antiga igreja. Igreja que só tinha menina. Olha a guerra. Aí tá. Aí eu fui, né? Com meu jeitinho. Doce, carinhoso. Falei: oi, tudo bem? Só que ele era muito fechado. Ele era muito no canto dele. Eu olhava pra ele, eu sentia medo porque eu via Deus nele. E aí, passou-se um tempo. Ele foi vendo a minha bagunça no ônibus. E ele se encantou por mim. Falei: ô Deus, tu tá no negócio. Eu achei que era de Deus, já parti pra guerra. E aí a gente começou a namorar. Durou um tempão, 1 mês e meio. Meu primeiro namoro, 1 mês e meio, amei, passou. E, sabe, hoje em dia eu penso assim: eu queria nunca ter namorado. Eu queria ter esperado o tempo de Deus. Porque seria melhor. Talvez eu ficaria 3 anos, casava, já era. Olha aí, se eu tivesse esperado. Mas eu não esperei, então eu fiquei só 1 mês e meio. E 1 mês e meio foi o tempo que eu orei. Eu só orei 1 mês e meio. Aí você pensa assim: nossa, como que a pessoa vai ficar com outra e ora só 1 mês e meio? Pois o tempo que eu orei foi o tempo que eu fiquei com ele.
E em nosso meio, a gente sempre quer ter alguém do nosso lado. Mas pela nossa pressa a gente fala: ah, Senhor, enquanto tu tá preparando aí, eu vou ficando aqui. Aí quando chegar, o Senhor me mostra, que aí eu vou e fico com ela ou com ele. E não é isso que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente fique com um ali hoje, com um ali amanhã e saia mal falado. Isso escandaliza o Evangelho. E tudo que escandaliza o Evangelho e te afasta de Deus é pecado. Tudo que faz com que você se distancie um pouquinho do Espírito Santo é pecado. E Deus tratou tanto comigo nesse relacionamento que parecia que eu tinha passado 1 ano com Ele. Parecia que eu vivi muitas coisas boas, mas também ruins. E as que marcaram, infelizmente, não foram as boas. Então, jovem, eu quero dizer para você nessa noite: espera o tempo do Senhor. Vai ser tão melhor, vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vai viver o verdadeiro amor de Deus na sua vida, no seu relacionamento. Sabe? 6º ponto: saber de onde vem a sua força. Deus é a fortaleza do meu coração. A gente vai ver isso lá em Salmos 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Que palavra linda, né? Deus, Ele é a nossa fortaleza e a nossa porção para sempre. Deus é o nosso tudo para sempre. Deus é o nosso maravilhoso para sempre. Deus é o nosso lindão para sempre. Sabe, essa palavra também falou muito comigo. E a gente tem que ter a convicção de que se a gente estiver abalado e conversar com alguém, vai nos ajudar. Porém, não tanto que nem falar com Deus, que nem nos prostrar aos pés do Senhor. Amém? Deus é a fortaleza do nosso coração e a alegria dele também. Não posso esquecer da alegria. 7º ponto: buscar o fortalecimento na graça de Deus. Paulo escreve a Timóteo e o exorta para que tenha firmeza e constância. E vamos ver o que diz 2 Timóteo 2:1. Segundo Timóteo 2:1. Vamos ver o que Paulo disse pro irmão. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E por que será que muitas vezes a gente procura graça nas coisas que não tem ligação com Deus? Procura graça num programa de televisão que só traz coisa banal, só traz temas fúteis para as nossas vidas. Por que será que a gente busca graça naquilo que não tem graça? A gente precisa entender, sabe, que a graça a gente só vai encontrar no Senhor. Que a misericórdia e o amor real a gente só vai encontrar no Senhor. A nossa mente é algo muito louco. Que uma hora acredita numa coisa, daqui a pouco é em outra. Aí, conforme vai passando, esquece de uma para conhecer outra. E tem hora que a gente fica pensando, sabe? Nossa, o que será que eu vou fazer? Como que eu vou encontrar Jesus hoje? E às vezes a nossa Bíblia está como? Fechada. Se você quer encontrar Jesus e fortalecimento na graça dele, só basta você fazer isso. Só basta você olhar para cá, você ler aqui e você entender realmente o que está escrito. Pronto. O Evangelho é algo simples, é algo fácil, mas a gente o torna difícil. E o 8º ponto é ter a certeza que vencemos o maligno. 1 João foi uma carta que João escreveu para as igrejas da província da Ásia, para tirar qualquer dúvida que as pessoas tinham sobre a identidade de Jesus.
Ele queria encorajar os cristãos, esclarecendo a filiação divina, que é fruto do grande amor de Deus. Vamos abrir lá em 1 João 2,14. 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Nessa noite a gente pode, só hoje, tá, Jesus? Tirar aquela palavra ali, jovens, e colocar cristãos. Eu vos escrevi, cristãos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Muitas das vezes a gente acha que o mal nos venceu, que Deus perdeu, e isso não funciona com Ele. Deus, Ele nunca perde. Existem males que vêm para o nosso bem, que vêm para nos ajudar. E se Deus, Ele permite que a gente passe por alguma situação que nos aflige, que nos entristece, não é para que a gente fique nessa para sempre. Não é que é o desejo do coração dele, mas é para forjar o nosso caráter, para nós sermos verdadeiros cristãos na presença dele, para que nós o adoremos em espírito e em verdade, e não troquemos por nada nesse mundo. E para manter a intimidade com Deus, nosso Pai, devemos ter constância e comunicação com Ele mediante a oração. Eu acredito que aqui não exista, só nas outras igrejas, pessoas que não gostam de orar. Pessoas que acham que oração é muito chato, que só toma meu tempo, eu não consigo orar. Não, oração não é isso. A oração nada mais é do que você expressar a Deus o quanto você o ama. E permitir que Ele mostre para você e demonstre para você o quanto Ele te ama. A oração é isso. E vendo por esse lado, a oração até é bonita, né? Se torna algo maravilhoso para nós. E conversar com o nosso Pai é muito bom. Você não vai morar com uma pessoa se você conheceu ela um dia e você fala pouco com ela. Você não vai pegar suas coisas e morar com ela. Mesmo se ela te chamar, você não vai. Você só vai com aquela pessoa que você conhece há muito tempo. E para você ir para o céu, você tem que conhecer o seu Pai. Porque você não vai morar com Ele se você não conhecê-lo. Se você não saber quem Ele é. Se você não saber qual é o propósito que Ele tem para a tua vida. Você não vai morar com Ele. Mas que você entenda que o que o Senhor quer de você não é muito. É apenas o seu coração. É apenas o seu coração. E o Senhor, Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Porque Ele viu força em nós. Porque Ele viu a força dEle em nós. Porque a gente por si só não tem nada. Não tem força, não tem amor, não tem nada. A gente é ruim de coração, de alma. A gente só pensa em nós. A gente não pensa no próximo. A chuvinha que caiu agora, antes da gente vir para o culto, ninguém pensou como é que o morador de rua estava. Se ele tinha comido. Se ele estava com frio. Ninguém pensou nisso. Todo mundo só queria se arrumar para estar aqui. Ninguém pensou em ir lá e buscar ele para trazer para cá. Para falar, não, eu quero que ele tenha uma vida diferente. Eu quero que ele tenha o amor que eu tenho. Que ele sinta o que eu sinto. Que ele também pule quando o Ministério de Louvor canta a Maravilhosa Graça. Ninguém pensou assim. Todo mundo só pensou que queria estar aqui. E é esse egoísmo que tem destruído as igrejas. É esse egoísmo que tem tirado Jesus da vida das pessoas. Porque Jesus, Ele não é egoísta. Ele é caridoso. Ele é amoroso. Ele vê as pessoas da forma que a gente não vê. Sabe, Ele olha assim e fala, esse eu quero. Essa eu quero.
Mas a gente não, a gente olha e fala: ai, Jesus, tira de perto de mim. É muito chato. A gente fala assim. Mas Deus, Ele viu força em você nessa noite. E se você está aqui, é porque o Senhor te escolheu para estar aqui nessa noite, para ouvir essa palavra. Porque eu creio que nós não seremos abalados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, Ele vai nos cobrir, Ele vai nos guardar. Ele vai estar com a gente a todo momento. E é isso que não vai deixar com que a gente caia. É isso que não vai deixar que o nosso coração se frustre ou se abale. Uma coisa que foi comentado ontem na célula é que há muito amor em nós para permanecer só em nós. A gente tem que transmitir isso. A gente tem que falar do amor de Deus. Uma coisa que eu achei muito interessante foi que eu sempre bati na tecla de falar para Jesus, pro pessoal da minha sala. Sempre, sempre. E eles ouvem quando quer. E ano passado eu fiz uma oração na sala. Eles estavam mexendo com uma brincadeira não muito legal, que mexia um pouco com o espiritismo. E eu cheguei e falei assim: vocês sabem o que vocês estão fazendo? Ninguém soube me responder. Aí eu falei: então, vocês estão fazendo isso, 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 e vocês vão pro inferno. Todo mundo ficou com medo e quis Jesus na hora. Aí peguei e falei assim: vamos orar. Falei: vamos. Tinha gente que nem acreditava. Não, vamos orar. E eles respeitaram aquele momento. Há males que vêm pro bem. E eu orei. E eles: nossa, me arrepiei aqui, ó. Senti um negócio que eu nem sei o que é. Eu falei: é Deus. Se você quiser isso pra sua vida, vem comigo. Se você quiser ir pro inferno, não vem comigo não, que eu não quero. E aí passou, sabe? E eu nunca tive uma intimidade muito elevada assim com eles. Mas aí depois de... Eu sempre passo, todos os dias eu passo e falo: oi linda, oi lindo, tudo bem? Sabia que você tá lindo hoje? Sabia que eu te amo? Eu sempre passei e falei isso. Mas eu nunca fui correspondida. E depois de 7 anos que eu estudo no Isabel, eu cheguei na sala e uma menina veio, me abraçou e falou: nossa, você tá tão linda hoje. Sabia que eu te amo? Isso mexeu comigo. Porque eu vi, sabe, a resposta de Deus, que eu estava fazendo a diferença. E no mesmo dia, o meu amigo me abraçou e falou assim: nossa, você tá linda hoje. Falei: obrigada, é Deus. Falei: porque se não fosse Deus, você ia ver como eu ia ser acabada. Ainda falei desse jeito. E Deus, Ele sempre nos recompensa. Ele sempre nos traz força. E eu fiquei muito feliz por aquilo. E eu espero de coração que vocês possam perceber a presença de Deus em cada detalhe da vida de vocês. Porque Deus, Ele trabalha nos detalhes. Ele pode vir como terremoto, Ele pode. Mas Ele pode vir também no simples canto de um passarinho. Ele pode vir também na simples batida de asas de uma borboleta. E que nessa noite vocês recebam a força e a alegria do Senhor.